Olá, amigos! Bom dia! 8 de fevereiro, terça-feira, veja os destaques do TN1. Gari encontra corpo do jovem que desapareceu no mar de Vila Velha. Estava no mesmo lugar onde ele se afogou há 3 dias. Passageira assaltada desce do coletivo, corre atrás de bandido e consegue a ajuda de atletas para segurar o ladrão. Tensão no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Um homem foi morto e logo depois uma casa foi incendiada. Pode ser uma represália dos criminosos. É muito mês para pouco salário. Se o dinheiro não está dando conta para pagar as contas no fim do mês, não se sinta só, amigo. O salário encolheu mesmo e o brasileiro está se virando como pode. Trabalho extra virou rotina para muita gente. Você vai ver já já. TN1 tá no ar e a gente já começa essa edição com a pergunta do dia, porque o Sincerão tá na área. Nossa pergunta hoje é a seguinte: mandar uma real é virtude ou é falta de educação? Falta de respeito? Você aí de casa, você costuma falar tudo na cara da pessoa ou você já é de guardar mágoa, fica ali calado e sofre depois? Conta, porque a gente quer saber como é que você reage às ofensas. Você aí de casa já fez algum barraco? Como é que foi? O que você disse, meu amigo? Divide com os amigos do TN como é que você está enfrentando a vida nesses dias estranhos. Tá tudo na paz ou você virou tolerância zero? Conheço muita gente assim, hein? Conhece algum sincerão? A gente está aguardando a sua mensagem. Manda aí no nosso zap, participe, estamos curiosos. 997-92-2530, 997-92-2530. Daqui a pouquinho a gente vai ler tudo ao vivo. Participe! E agora, foca nesta imagem que vai rodar agora. A passageira, inconformada com o assalto dentro do coletivo, sai pela rua correndo atrás do bandido e conta com uma ajuda de uma turma de respeito, tá? Sim, esses daí correndo são alunos de jiu-jitsu de uma academia que acabaram entrando ali no circuito para ajudar a moça e conseguiram pegar o ladrão fujão. Vanusa Santana foi conferir de perto essa história e vai contar tudo pra gente agora. Nas imagens, uma das passageiras corre atordoada pelas ruas de Maruípe em busca do bandido. Ela acaba de ser assaltada dentro de um ônibus nas imediações. A jovem dá de cara com o criminoso. Ele consegue fugir. A vítima insiste na perseguição. Ela corre atrás do assaltante. O bandido é mais rápido. Ele some do vídeo. As imagens não mostram, mas o assaltante veio para dentro de Maruípe. Ele passou em frente a essa academia, onde ontem à noite, aproximadamente 15 atletas que fazem jiu-jitsu estavam aqui do lado de fora. Eles estavam uniformizados. Eles viram quando o criminoso subiu aqui, mas não perceberam nada. Só perceberam quando a vítima acabou gritando, "pega ladrão". Os homens, então, subiram correndo aqui. O assaltante ainda tentou reagir, tentou escapulir, mas não teve jeito. Quando ele viu que 15 homens estavam uniformizados, acabou se entregando. Só foi o percurso dos meninos descer com ele, imobilizar ele na frente da academia, botar ele para baixo, normal, como se fosse polícia, porque a gente está aqui na academia, para defender as pessoas, não é para bater em ninguém. Pessoas que passavam pelo local registraram a movimentação e a prisão do assaltante. Alisson Silva Giro Cuzuol, depois de contido pelos atletas, foi detido pela Polícia Militar. Com ele, a PM apreendeu 5 celulares que haviam sido roubados dentro do ônibus. O assalto aconteceu na pracinha de Eucalipto. No DML, para exame hoje pela manhã, Alisson tentou justificar o crime. Minha versão é que os aparelhos eram tudo para comprar metralhadora para favela, só isso. Tchau. Um outro caso de assalto também foi registrado aqui em Maruípe bem mais cedo. Um homem assaltou uma mulher e acabou levando o celular dela. Ele veio aqui para essa rua e se deparou com uma viatura da Polícia Militar que passava na avenida, aqui mesmo na rua, Ele acabou tentando dar uma disfarçada e aí jogou uma pistola aqui nesse canteiro. Logo em seguida, ele entrou aqui no posto de saúde para disfarçar mais ainda, mas não teve jeito não. Os policiais militares perceberam a atitude suspeita, abordaram o homem que estava ali dentro e ele acabou preso. É um lugar muito deserto, muito ermo, as ruas aqui à noite são bem escuras, e
Policiamento, apesar da companhia estar aqui em cima, os policiais passam toda hora, mas eu acho que rota de fuga é muito fácil, né? Maruípe você consegue sair para qualquer local. Esse ladrão aí se deu muito mal, hein? Bom, agora a gente fala dos casos de latrocínio, vítimas de um crime muito cruel. O último a gente acompanhou aqui ontem, né? Tirou a vida de um contador na frente de uma criança em Cariacica. Nosso repórter Luciano Rosetti fez uma reportagem sobre esse assunto, ouviu o secretário de Segurança que elencou o que está provocando esse crime aqui no estado e com tanta frequência, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas. Luciano, meu amigo, boa tarde para você. Bem-vindo. Boa tarde, amiga Bruna, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Olha só, presta atenção nesse dado alarmante que eu vou passar para vocês agora. Do início do ano até hoje, até agora, foram registrados 5 casos de latrocínio aqui no estado. No ano passado, nesse mesmo período, foram 6 casos de roubo, assalto, seguido de morte, né? E no ano passado todinho foram registrados 43 casos de latrocínio. O secretário de Segurança, o Coronel Ramalho, ele apontou 3 motivos principais pela ocorrência desses crimes, né? O primeiro motivo é a circulação de armas de fogo, armas poderosas, de grosso calibre, que os bandidos conseguem facilmente, né? Um segundo ponto seria a impunidade, esse prende e solta da justiça que ninguém entende. E um terceiro motivo, a idade dos criminosos, que varia entre 12 e 25 anos, quer dizer, pessoas cada vez mais jovens ingressando nessa modalidade de crime. Vamos ver na reportagem os detalhes sobre isso. Sentimentos de dor e revolta. Nada vai trazer meu irmão de volta. Mas, gente, tem que dar um basta nisso. O desabafo de Jairo externa a angústia de perder o irmão para a violência. O contador Rodrigo Silva da Vitória, de 42 anos, foi assassinado durante um assalto no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O crime aconteceu na noite do último dia 6. Nas imagens, Rodrigo é o que está de camisa conversando com um conhecido. Os dois são surpreendidos por criminosos que chegam em um carro. Os bandidos pegam a chave do veículo de Rodrigo, que está estacionado, e também levam o cordão do homem que conversava com o contador. Os assaltantes estão indo embora quando um carro para ao lado das vítimas. Nesse momento, o criminoso que tenta roubar o carro de Rodrigo sai do veículo. Pensando que o bandido não está armado, ele decide reagir. Meu irmão era um cara trabalhador. Lutou com dificuldade, gente. Era um pai de família, lutou com tanta dificuldade, comprou tudo, as coisas. Agora vem uma pessoa e tira a vida do meu irmão, deixa aí. Esse foi o 5º latrocínio que ocorreu nesse começo de 2022. Na semana passada, mostramos o caso do vendedor João Paulo Alves da Silva, que foi encontrado morto pela família no quarto da casa dele, no bairro Serra Dourada 2. Ele foi esfaqueado, estava caído na cama e objetos da casa foram roubados. Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, tinha um coração enorme, ele era generoso, sem maldade, e essa pessoa aproveitou da generosidade dele. E é um trabalhador honesto. E eu quero só que ache essa pessoa. O secretário de Segurança do Estado, o Coronel Ramalho, afirma que 3 coisas estão ligadas aos casos de latrocínio. A grande circulação ilegal de armas de fogo, de grosso calibre, estamos falando de pistolas .40, pistolas 9mm, quando não, até mesmo fuzis. A impunidade, ele vai para cometer o roubo. E aí tudo é imprevisível. Só que o roubo hoje no Brasil cada vez menos tem sido punido. Então qual é a sensação que passa para esse jovem, que é o terceiro item que nós vamos abordar, que tem ido fazer o roubo? É que ele pode fazer esse roubo porque nada acontece com ele no nosso Brasil. No ano passado, nesse mesmo período de início de ano, foram registrados 6 casos de latrocínio. Nesse ano até agora, como a gente falou no início da reportagem, foram 5 casos registrados. Agora, no ano passado todinho, foram 43 casos de roubo seguido de morte ao todo. Agora a pergunta que fica é, será que neste ano a gente vai seguir o mesmo rumo de 2021? A principal ação é realmente a gente trabalhar com uma sensação de punição nesses jovens, inibindo que o fato seja cometido. Cada vez que o indivíduo se sente motivado a fazer um roubo, é a possibilidade que nós temos daquele roubo se transformar, lamentavelmente, no latrocínio, porque a imprevisibilidade está presente. O que vai acontecer quando eu aponto uma arma para a pessoa querendo subtrair um bem seu?
Então aquele indivíduo pode estar sob efeito de entorpecente, aquele indivíduo pode não saber manusear aquele armamento, ele pode se precipitar e fazer um disparo, e é covarde muitas vezes, já roubou o bem, mas volta para matar, está na natureza desses indivíduos. Então, assim, nós não podemos fazer uma projeção somente em cima das ações da polícia. As polícias trabalham, as polícias têm feito seu papel de prisão, mas, lamentavelmente, nessa questão do roubo e do latrocínio, existe um prende e solto que estimula cada vez mais a prática do roubo, que pode se transformar, lamentavelmente, no latrocínio. Pois é, que situação grave, né? Que casos chocantes. E sobre esse que a gente mostrou na reportagem, um dos casos, né, o caso do contador, a Polícia Civil enviou uma nota dizendo que a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos continua nas investigações do caso. Além disso, a polícia também investiga se um carro encontrado queimado em Porto de Cariacica seria o mesmo utilizado no assalto ao contador assassinado. O veículo passou por uma perícia, mas ainda não existe confirmação. Ele foi encontrado numa estrada de chão, em chamas. Os bombeiros foram chamados e fizeram combate ao incêndio, né? Mas só que esse veículo precisa passar pela confirmação para saber se os criminosos utilizaram de fato esse carro. Além disso, tem um caso grave também. A polícia prendeu o suspeito de matar um empresário na semana passada no bairro Maracanã, em Cariacica. Kleber Bergamini, de 42 anos, foi morto depois de reagir ao roubo da caminhonete dele. O criminoso tem 21 anos. Ele foi preso em Ponta da Fruta, Vila Velha, por latrocínio e já foi encaminhado ao presídio. Então fica aquele apelo feito pelo secretário, né, Bruna? Esses casos precisam de punição. A impunidade não pode continuar. Não pode continuar esse prende e solta da justiça. Não é isso? Volto com você. Sem dúvida, está todo mundo cansado disso e a população é quem sofre, né, com esses crimes tão bárbaros assim. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo, bom trabalho para você. E olha só, vamos aqui na sequência, porque a Suzy vai falar agora sobre uma perseguição que terminou em acidente em Cariacica. A Suzy já está aqui com a gente. Ô Suzy, são ladrões de veículos que estavam em fuga. E o que esse caso que você vai falar agora tem a ver com o carro queimado que a gente acabou de ver, o Luciano mostrou pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Bruna, olha, é uma suspeita, sabe por quê? O local onde esse carro foi queimado ontem é a mesma rua onde hoje, por volta das 10 horas da manhã, 2 ladrões tentaram levar um carro. Eles foram vistos por uma pessoa que acionou a polícia. Tinha uma viatura fazendo patrulhamento aqui, ó, no bairro que fica atrás dessa mata aqui, chamado de Porto de Cariacica. Pois bem, o pessoal viu, impediu esse assalto. Os 2 homens que estavam numa moto tentaram fugir, vieram por todo esse trajeto que o Cícero está mostrando, mas pelo lado de cima, pelo bairro Planeta. Quando desceram ali, ó, pegaram aqui o chamado trevo da Coca-Cola, eles tentaram passar direto, entrar nessa pista e seguir em fuga, com a viatura atrás deles, mas se deram mal, porque foi chamado reforço, uma outra viatura veio no sentido Serra Cariacica. Eles acabaram entrando direto, batendo na lateral de uma caminhonete e caindo aqui no chão, sendo pego pelos policiais. Uma dessas pessoas tem 21 anos de idade e se chama Jonathan Silva Pinto Dias. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico. Ele fugiu do sistema semiaberto em que ele estava no ano passado, em novembro. E olha, a moto que vocês vão ver nas imagens, onde os 2 homens estavam, foi roubada ontem à noite por volta das 9 horas, aqui, ó, nesse outro bairro, no bairro vizinho, que é o de Campo Verde. Uma história meio maluca, sabe? 2 homens estavam parados no cruzamento para que outras 2 motos com 4 homens passassem. O que aconteceu? Nessas motos que tinham a 4, 2 desceram e tentaram levar, na verdade, a moto dessas 2 pessoas que estavam esperando. Uma não conseguiu pegar, era uma XRE branca que ficou para lá. A outra, vermelha, usada no ataque de hoje, eles conseguiram. Mas olha só que interessante, mesmo as vítimas não reagindo, os homens atiraram em cima deles. Poderíamos ter mais um latrocínio. E olha a coincidência. No caso de Belo Aurora e Maracanã, que o Luciano colocou aí, os bairros eram vizinhos, os crimes aconteceram em regiões bem próximas. Ontem aqui não foi diferente. Nós temos Campo Verde ali e temos Porto de Cariacica do outro lado.
que o Cícero vai mostrar atrás dessas matas aí. Foram assaltos muito próximos e o carro utilizado pelos assaltantes aí, essa suspeita que a polícia tem, usada nesse latrocínio do sábado aí, desse contador, foi queimado na mesma rua que eles tentaram levar um outro veículo. Resultado disso, 2 presos, um revólver apreendido. Eles foram levados, um deles que torceu o tornozelo na queda apenas, foi levado para o hospital, enquanto que depois os 2 vão ser levados para a Delegacia Regional de Cariacica e lá se explicar. Agora, é muita coincidência, não é? Quem sabe aí, com a prisão desses 2, a polícia consiga desenrolar esse novelo e saber se há uma quadrilha agindo sempre dessa forma. Bairros próximos, assaltos próximos, levando aí, nesse caso, a morte das vítimas que reagiram. Nesse caso de ontem, como eu falei, o dono da lanchonete que teve a moto vermelha levada não teria reagido e mesmo assim esses bandidos atiraram contra essas 2 vítimas que, por sorte, não foram atingidas, Bruna. Meu Deus, nasceram de novo então, né? A polícia tem que investigar se é uma quadrilha que está agindo ali na região. Agora, Suzy, ontem a gente falou aqui sobre o que estava acontecendo em Ilha das Flores, Vila Velha. Ontem de manhã teve tiroteio, no domingo à noite um corpo foi encontrado no meio da rua. Você tem novidades sobre esses casos? Bruna, temos sim. Ainda está sendo investigado para ser confirmado, mas a informação é que a pessoa que ontem foi deixada naquela rua que nós mostramos lá em Ilha das Flores seria um morador de Vitória que teria ido ao bairro visitar a família. Ele estaria com a neta no colo quando esse gesto teria sido interpretado aí por traficantes da região como uma tentativa de molestamento da criança. Ele então foi pego por um grupo de homens, teria apanhado tanto com pedaços de madeira, com pedradas, levou facadas e depois ficou nu, né? Evidentemente, vocês já viram, ele teve toda a roupa retirada e foi lançado ali naquela rua. A polícia já recebeu essa denúncia, inclusive com o nome da pessoa, e está investigando para confirmar todas essas informações. Então, essa pessoa já está prestes a ser prestes a ser identificada. Seria um senhor que teria vindo de Vitória apenas para visitar a família. E o fato de ter a neta no colo já teria provocado aí a indignação, a raiva e toda essa selvageria que nós vimos. Mas a gente vai ficar de olho nessa informação e assim que eu tiver mais novidades, a confirmação inclusive do nome dessa vítima, a gente volta para falar desse assunto, Bruna. Meu Deus, que absurdo, então. A suspeita de que seria uma pessoa inocente, né? Que estava segurando ali a neta no colo. Vamos aguardar aí as investigações. Suzy, você traz também atualizações sobre o caso de Guarapari, minha amiga? Amiga, olha, a gente está andando no ritmo agora das investigações para esperar que a polícia possa esclarecer todos esses fatos. A única novidade que eu teria de uma fonte segura é que o relatório aí, o laudo do DML, teria registrado, né, que a jovem teria tido lesões superficiais. O laudo de corpo de delito apurou lesões superficiais na vítima. Agora vai caber ao delegado interpretar isso daí. Afinal de contas, Bruna, já se passou muito tempo depois do que aconteceu, né? Foi lá no dia 15 para 16 de janeiro. Só agora o laudo foi feito, se perde um pouco dessa instantaneidade dessa situação. Hoje eu tentei falar com o delegado Franco Malini, lá de Guarapari, ele prefere novamente não adiantar muitas coisas, porque ainda houve as testemunhas, ainda espera ouvir o principal personagem de toda essa história, que é o Gabriel, que ainda não teve alta do hospital e assim que tiver também vai passar por um exame de corpo de delito. Bruna? Realmente passou muito tempo, né? Mais de 20 dias aí, mas a gente vai seguir acompanhando de perto esse caso, né, Suzy? Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu. Agora a gente continua no noticiário policial. Vou mudar aqui de câmera um instantinho para falar do clima de tensão no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Primeiro, aconteceu um ataque. Um homem foi morto e o outro foi baleado. Em seguida, um incêndio a uma casa. Seria uma represália à ação dos criminosos que promoveram o tiroteio.
Mais de 3 horas depois da casa ser incendiada, ainda era possível ver a fumaça saindo do local. O incêndio começou depois que bandidos entraram na residência, jogaram gasolina em 2 cômodos e atearam fogo. Em pouco tempo, a casa que fica na Rua 10 do bairro Guaranhuns, em Vila Velha, foi destruída. As chamas começaram no fim da tarde desta segunda-feira. De acordo com vizinhos, 3 pessoas moravam na residência. Segundo informações de testemunhas, o incêndio pode ter sido provocado em represália ao filho da dona da casa. Isso porque, mais cedo, houve um ataque aqui na região, onde um homem foi morto e outro acabou baleado. E esse rapaz seria suspeito de ter participado do ataque. Esse vídeo é da movimentação depois que o homem foi morto. Durante a noite, a polícia intensificou o patrulhamento na região. Segundo os militares, um outro ataque foi registrado. Criminosos passaram de carro atirando. A gente estava realizando patrulhamento já em torno ali do bairro, quando o CIODES ele repassou a informação que havia ocorrido vários disparos lá dentro do bairro de Guaranhuns. Então nós fomos fazendo o patrulhamento em torno, sabendo que é rota de fuga, né, dos infratores. Esse adolescente de 17 anos foi apreendido por volta de 8 horas da noite num bairro vizinho. Ele estava de bicicleta e tentou se livrar deste revólver calibre 38. No momento que a gente adentrou uma rua lá, num bairro que é colado, é vizinho, ele foi visualizado 2 indivíduos se evadindo de bicicleta, olhando muito para trás. Quando eles perceberam a presença policial, eles se evadiram e um indivíduo foi possível ver, de camisa preta, calça jeans, arremessando um revólver. Foi possível identificar pela proximidade. A gente conseguiu alcançá-lo, realizamos uma abordagem. Aí na busca pessoal com ele achamos já algumas munições. O adolescente, que já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, contou para os militares que estava fazendo a segurança do tráfico em Guaranhuns. Ele estava fazendo esse entorno ali do bairro para proteger contra esses ataques. E ele estava tentando, até nesse instante, localizar quem havia acabado de efetuar disparos lá no bairro dele. O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. O patrulhamento da polícia continuou reforçado durante a madrugada na região de Guaranhuns. Tanto os ataques quanto o incêndio já estão sendo investigados pela Polícia Civil. Diligências estão em andamento e os detalhes da investigação, por enquanto, não serão divulgados. Foi encontrado hoje cedo o corpo de um jovem que se afogou numa praia de Vila Velha no último final de semana. A gente está acompanhando, a angústia da família. Um gari que trabalhava no local foi quem avistou e resgatou o corpo. A angústia da família pelo desaparecimento do jovem Richard Kaique Almeida Duarte, de 18 anos, acabou hoje de manhã. Ele se afogou no sábado passado, quando, junto com o primo, veio tomar banho na Praia dos Recifes, em Vila Velha. O primo ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu. O corpo de Richard só foi encontrado pela solidariedade de um homem que não se cansou em procurá-lo. Mesmo quando não tinha ninguém aqui na praia, mesmo quando era noite. Um gari da prefeitura que se solidarizou à dor da família e se empenhou em encontrar o rapaz. Ele não quer aparecer, não faz isso por fama, mas por amor ao próximo. Conta que hoje, ao chegar cedo na praia para trabalhar, viu o rapaz boiando próximo da areia, no mesmo local que teria se afogado, e não pensou 2 vezes para entrar no mar e resgatá-lo. Ele estava boiando já próximo à areia, mas só que eu tive que mergulhar para tirar ele. O senhor me disse que desde que ele desapareceu, o senhor que sempre está aqui na praia, fazendo o seu trabalho, já tinha esse olhar mais clínico, já observava? Sempre, eu vim aqui de noite, ontem eu vim aqui já era meia-noite e pouco. Olhei nas pedras, nada, mas aquela ansiedade que ia achar ele no mesmo lugar, sempre tinha aquele pressentimento. Uma atitude de compaixão de um homem simples, que levou tranquilidade para essa família tomada pela dor da perda e também do desaparecimento do jovem Richard. Os parentes estavam todos na praia, aguardando a remoção. A tia, com quem ele morava há cerca de 1 ano, e a mãe, que veio de Minas para acompanhar as buscas, eram as mais emocionadas. A tia lembra de um Richard como um bom jovem e que sábado foi o único dia que a desobedeceu. Um jovem exemplar, não era jovem de estar dando trabalho a gente. Um jovem muito obediente, tanto a mim como a ela, que é mãe. Ele não saía sem a permissão da gente. Sábado foi o primeiro dia. A mãe fala do filho mais velho com carinho,
lembra como ele insistiu para que ela deixasse ele morar com a tia. Ele veio passear com a minha mãe, minha irmã aqui, e que ele gostou muito daqui, se deu bem com a família da minha irmã. Chegou o tempo dele voltar, ele pediu para ficar um pouquinho a mais aqui. Eu, como mãe, eu sempre prezo pela felicidade dos meus filhos. E aí eu decidi deixar ele vir. Mesmo nesse momento de dor, a tia e a mãe de Richard não se esquecem de agradecer a quem teve um gesto tão generoso. Eu achei uma atitude muito nobre da parte dele, porque é alguém que ele nem conhece, né? Alguém que ele nem conhece simplesmente porque viu aqui, e ele se empenhou em estar ajudando na busca. Então, assim, isso para mim é gratificante. Foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Agora a gente fala do caso das 3 adolescentes feitas reféns por jovens durante uma festa no norte do estado. Esse caso aconteceu na madrugada do último domingo em Xoretama. Os 2 jovens suspeitos do crime têm 21 e 22 anos. Eles foram presos em flagrante por estupro de vulnerável. Em depoimento à polícia, as vítimas de 13 e 15 anos contaram que foram até uma festa, mas quando quiseram ir embora foram impedidas pelos rapazes. Foi aí que o estupro teria acontecido. O titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, falou sobre o crime e as investigações da polícia. Vamos ver. Depois de uma festa, 3 elementos, 2 maiores e um suposto menor, exigiram que as adolescentes se relacionassem sexualmente com eles, caso contrário, não iriam liberá-las do local onde elas estavam. Ou seja, praticaram o crime de cárcere privado e abusaram sexualmente dos adolescentes, cometeram um crime de estupro. A PM foi chamada para atender a ocorrência, constatou que o que estava acontecendo, a veracidade dos fatos, conduziram os 2 maiores para a delegacia aqui de Linhares, foi feito flagrante pelo crime sexual. A ação continua agora em Xoretama, para a gente descobrir quem era o terceiro elemento que estava no local. Agora a gente fala da reforma da principal avenida de Jacaraípe, na Serra. Era um sonho dos moradores, né? E de fato, gente, saiu do papel. Mas nem tudo está do jeito que a população queria. Entre tantos problemas, falta acessibilidade para quem se locomove com cadeira de rodas. Olha só por quê, na reportagem de Matheus Andreata. A polícia faz sinal para os carros reduzirem a velocidade. Eles tentam ajudar uma cadeirante idosa a atravessar a rua. Criar acessibilidade, que está abandonado em Jacaraípe. Olha a ação que está tendo que ser feita. Esse outro cadeirante aponta vários problemas de acessibilidade no local. Veja aí, uma travessia que não dá para passar com a cadeira e a rampa que nem dá para subir. As rodinhas ficam agarradas no ressalto. Essa aqui é a avenida principal de Jacaraípe, com um alto fluxo de veículos. Ela passou por uma reforma recentemente, mas olha só, bem aqui no meio tem esse sobressalto que impede a travessia dos pedestres. Mas na verdade eles não fizeram nem faixa que corta a avenida para eles chegarem do outro lado da rua e muito menos semáforo próximo daqui, o que dificulta a travessia dos pedestres e mais ainda daqueles que têm alguma dificuldade de locomoção. A Penha mora no bairro há 30 anos. Ela relata diversos problemas que continuaram mesmo depois da obra. Fecharam o canteiro central todinho, tiraram todas as aberturas que tinha. A gente não tem como atravessar a rua para ir a um banco, ao supermercado, a um ponto de ônibus. Nós fomos testar a travessia no local. A Penha precisou da ajuda de 2 e depois de 3 moradores. Tudo feito com o máximo de cuidado. A travessia foi de parar o trânsito, mas de um jeito nada legal. Ou eu aceito passar dessa maneira para atravessar igual num ponto de ônibus, ou eu tenho que andar, não sei quantos metros até chegar num lugar para atravessar. Então eu só tenho essas 2 opções. Ela não é a única a enfrentar dificuldades para fazer a travessia, não. O Leopoldo também fez questão de registrar o momento. Tentativa frustrada. Como que eu vou atravessar essa avenida aqui, olha? Como que eu vou atravessar? Ou eu vou lá na frente no semáforo, lá embaixo lá, ou tem a outra opção também, que é muito mais longe, lá embaixo no semáforo, perto do posto Shell. Você está achando que acabou? Os problemas na região não param por aí. Não tem calçada, então acho que fazer uma obra dessa aqui, nessa magnitude, sem calçamento, a gente não vê eficiência nisso. Não adianta ter só
o rolamento de asfalto bonito e não ter acessibilidade, não ter o ir e vir para o comércio. E a gente esperava que com uma nova Abdo Saad a gente ia ter uma nova realidade, mais inclusão, mais acessibilidade e que facilitasse a vida do dia a dia, do comerciante quanto do morador. E não foi o que aconteceu. O dia a dia da Penha e dos moradores do bairro é dividido assim: dor de cabeça no trânsito, andar bastante para encontrar uma faixa de pedestre e o medo constante de ser atropelado no local. É o meu direito de ir e vir que eu tô vendo assim, indo embora. Faça as aberturas aqui na nossa Abdo Saad, e restitua o nosso direito de ir e vir. Vamos às respostas, então. O DER informou que todo o trecho em obras da Avenida Abdo Saad está devidamente sinalizado e que as obras seguem em andamento. Acrescenta ainda que o órgão priorizou agilizar a pavimentação para a liberação do tráfego, mas ainda serão feitas as adequações para acessibilidade, que seja feito logo então, né? Porque não dá para continuar assim. Terça-feira, é claro que o TN1 vai falar de oportunidades de emprego para você, porque o Cine de Vila Velha tem 211 vagas. Funileiro de manutenção, gerente de loja de supermercado, ajudante de obras, conferente de logística e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 600 oportunidades. Estoquista, cozinheiro, separador. Veja mais em cariacica.es.gov.br. Vamos mudar aqui de câmera, porque chegou a hora da gente ler aí os comentários que vocês estão enviando pra gente. No início do jornal, a gente perguntou se você é o sincerão da parada ou se você escuta um desaforo e consegue guardar pra você, ficar tranquilo, caladão. Tem muita gente aqui soltando o verbo, tá? Então vamos lá. Primeira pessoa que mandou aqui a resposta pra gente foi a Racine de Serra Sede. Falou o seguinte: sou igual panela de pressão. Vou me enchendo, depois extravaso. Isso é um perigo danado, Racine. Tem muita gente assim. Olá, me chamo Tayane, sou de Serra. Eu sou sincera, mas sou do tipo que diz com respeito. Por quê? Tem como mandar a real sem agredir ou ofender ninguém. Gostei, acho que eu concordo com você. Chegou um áudio aqui pra gente também com a resposta. Vamos ouvir. Boa tarde, Bruna. Geni Nova Esperança 2, Cariacica. Eu, quando alguém me ofende, alguma coisa assim, eu parto logo pra briga, eu falo pra caramba. Eu não guardo mágoa, não. Eu falo tudo na cara. Ai, Jesus amado. E se eu ver que tá falando de mim, a pessoa tá pelos cantos falando, e na hora que eu chego, sai fora, eu já desconfio e faço um barraco mesmo. Meu Deus, Geni é tipo a panela de pressão então, né, Geni? Não leva desaforo pra casa, logo estoura. É isso aí, cada um tem um jeito. Obrigada pela participação, Geni. Micaele falou o seguinte: eu acho que existem situações e pessoas em que temos que ser sinceros demais para ver se elas se tocam. Tem muita gente sem noção, né? E acho que tem momentos em que temos que fechar a boca para não magoar ninguém ou falar num tom mais leve para a pessoa não se sentir magoada. Isso aí, gente, tudo é equilíbrio. Não pode ser muito extremo, não. Nildete falou que é da paz. Colocou só assim, ó, sou da paz. Nildete diz também que mora em Jacaraípe. Outra pessoa não quis identificar e colocou aqui, ó, eu sou muito de guardar e sofro muito com isso. Quem mandou se identificou sim, foi Edith, do bairro Inhanguetá. Tem que tomar cuidado para não ficar guardando também aí muita mágoa, muito sofrimento, né? Olá, boa tarde, sou Cleidina, de Xuri. Eu sou mais calada, aguento de boca fechada, mas a cara fala por mim. Igual aquele meme, né? A língua eu até controlo, mas a expressão facial não. Tem muita gente que é assim, realmente. Obrigada, Clédina, pela participação. Márcia, de Sá, ela é de Anchieta, falou que sempre fui de falar as coisas com as pessoas. E em 2022 eu estou pior. Vixe, veio com tudo esse ano, então, a Márcia, hein? Bom dia, eu não tenho paciência nenhuma.
Deus quando me fez, ele falou, paciência zero pra você, minha filha, kkk. Se eu ouvir meu nome rodando na boca de terceiro, eu abro a minha e falo o que eles querem e o que eles não querem ouvir. Porque já diz o ditado, pra ajudar não tem ninguém, agora pra te criticar tem vários. Quem mandou essa mensagem aí foi a Aline de Cachoeiro de Itapemirim. Tá certo, gente, tem muita participação. Daqui a pouquinho eu vou ler mais. Manda aí pra gente a sua opinião. 997-92-2530. Agora, 12h29. Vamos para uma pausa rapidinho? Já já, o TN1 fala sobre as mudanças na prova de vida no INSS. Agora não há mais exigência de ida ao banco ou nas agências de previdência. E começa o pagamento do PIS. O abono será liberado hoje para trabalhadores nascidos em janeiro. A gente vai falar também da proteção de dados. Você vai saber como é que pode proteger a sua conta bancária e também os cartões de crédito. E você aí de casa, já respondeu a pergunta do dia? A enquete é para saber se você é o sincerão da parada ou não consegue revidar uma grosseria. Meu amigo, e aí? Fica tudo entalado na garganta? Conta pra gente, TN1 tá voltando rapidinho. 12h31, TN1 tá de volta e o capixaba, desaparecido há mais de 15 dias na França, foi finalmente encontrado. O estudante Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, estava desaparecido desde o dia 23 de janeiro. Natural de Ibatiba, no sul do estado, Robson teve um surto e voltaria para o Brasil para se cuidar. Mas no retorno, ele passou mal, procurou atendimento médico e depois disso desapareceu. A polícia francesa fez buscas, cartazes foram espalhados pela cidade e foi através de um desses cartazes que ele apareceu. E bom, né? De acordo com a família, o próprio estudante viu o panfleto de desaparecido e teria retomado a memória. Não há mais detalhes sobre o caso. Parentes vão até a França para acompanhar a volta do Robson. Que bom, né? A Grande Vitória ganhou novos postos de testagem para Covid. A gente vai agora para um deles com o repórter Matheus Andriata. Matheus, meu amigo, você está em Cariacica, é isso mesmo? Bem-vindo. Ei, Bruna. Ei, amigos do TN, boa tarde para todos vocês aí. Pois é, Bruna, a gente está aqui em Cariacica agora, mais especificamente no estacionamento do Fórum de Cariacica, que é um dos pontos novos de testagem para a Covid-19. E além daqui também tem a UPA 24 horas da Serra Sede. Então esses dois pontos são novos aqui na Grande Vitória para a população aí aproveitar mais dois pontos super importantes aí para poder fazer esse teste. Essas duas unidades novas, né, são unidades móveis e ficarão permanentes por aqui durante os próximos 15 dias. Então o pessoal aí tem um tempinho legal para poder fazer o agendamento e conseguir vir aqui fazer a testagem. Lembrando que para evitar aglomeração nos locais, o teste continua sendo por agendamento. Lá no site agendamento.saude.es.gov.br, a pessoa vai entrar lá no site, você vai acessar e você de casa vai entrar lá nesse site agendamento.saude.es.gov.br, vai procurar, vai estar escrito CESA e logo na frente, logo embaixo, vai estar escrito Agendamento Online de Serviços da Saúde. Agora aqui na Grande Vitória, com esses dois novos pontos, são aproximadamente 180 pontos de testagem para a Covid-19. A gente sabe que esse é um momento super importante para poder fazer o teste. Se você vai fazer uma viagem, se você está com sintomas ou teve contato com alguém próximo, né, é muito importante a gente ficar alerta em relação a isso. Então, só lembrando mais uma vez, se você quiser fazer o agendamento, só entrar lá no agendamento.saude.es.gov.br, procurar por CESA e vai estar escrito logo embaixo Agendamento Online de Serviços da Saúde. Você vai entrar lá, basicamente digitar o seu CPF, a sua senha e logo depois você já vai conseguir visualizar a data, o horário disponível e também os locais de agendamento para você poder fazer. E eu, olha, já vou falar por experiência própria, antes de vir para cá eu já aproveitei para dar uma olhadinha lá no computador para ver se tinha horário disponível para poder fazer o teste, que eu vou fazer uma viagem no final de semana, então já para garantir saber que está tudo certinho, entrei lá, consegui fazer tranquilamente, consegui agendar um horário super rápido.
por aqui tá ainda, o local aqui ainda está um pouquinho vazio, porque começou hoje, né, aqui em Cariacica e também nesse ponto de testagem lá na Serra. Então, o pessoal aí de casa pode aproveitar bastante, porque tem oportunidade para todo mundo e pode correr aqui que está super tranquilo para fazer. E para deixar a nossa chefe, Janine Jordain, super tranquila, chefe, o teste deu negativo. Bruna, volto com você aí no estúdio. Oh, maravilha, então. Todo mundo tranquilo. Que bom que seu teste deu negativo, Matheus. Mas para saber, tem que testar, né, gente? Então tá aí mais um ponto de testagem em Cariacica. Obrigada, Matheus, pelas informações, meu amigo. Valeu, bom trabalho. Gente, a Corregedoria da Polícia Civil vai apurar a conduta dos policiais da Delegacia Regional de Vila Velha, que algemaram os pés da artesã Ana Beatriz, ex-namorada da atriz Camila Pitanga. Esse caso aconteceu no final do mês passado. Ana Beatriz e uma amiga foram levadas para a delegacia depois de fazerem topless na praia de Itapuã. As duas foram autuadas por gesto obsceno. Nas redes sociais, Ana Beatriz postou fotos algemada e questionou o que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil. A ex-namorada dela, a atriz Camila Pitanga, também usou a internet para mostrar a revolta com a detenção, que ela chamou de violência policial motivada por machismo e homofobia. A Polícia Civil diz que a conduta dos policiais foi encaminhada para apreciação, mas que a investigação ainda não tem prazo para ser concluída. Gente, é o seguinte, tá difícil, né? Cair dinheiro na conta e ainda tem trambiqueiro de plantão que não para de arrumar um jeito, né, criminoso para roubar os dados e aplicar golpes. Nosso convidado de toda terça-feira já está aqui, especialista nesse assunto, Eduardo Pinheiro. Eduardo, é cada vez mais difícil da gente ter segurança na internet e porque os trambiqueiros não param de aprontar e inventar novos meios, né? Bem-vindo, meu amigo. Ok, obrigado, Bruna. Então, e por coincidência, hoje é o dia da internet segura e nós não temos nada para comemorar. Nos últimos 15 dias tivemos vários anúncios, né, divulgação de vazamentos, mega vazamentos de dados de cartão de crédito e também de chaves Pix. Ou seja, o cidadão hoje em dia, o internauta, fica um verdadeiro sentimento de insegurança. Nós preparamos até algumas dicas para a gente estar vendo agora como se proteger em relação ao vazamento de dados de cartões de crédito. Tem aqui nossas dicas que você pode estar acompanhando. Tá aqui, ó, deixa eu dar licença. Primeiro é somente utilizar cartões em locais seguros. Procurem somente estabelecimentos idôneos para você passar o seu cartão de crédito. Segunda dica aqui, importante sempre usar o cartão virtual. Utilizando o cartão virtual, você não corre o risco do criminoso utilizar esse cartão diversas vezes, ainda que ele tenha sido vazado. Então isso é muito importante. Terceira dica nossa, acompanhar os extratos bancários, né? Acompanhar lá no seu aplicativo, ver se está sendo feita alguma compra aí no seu cartão de crédito. E também, por fim, ativar os alertas de compras. Isso é importante. Isso é muito importante para você saber se você recebeu um alerta de compra e você não comprou, logo você vai acionar a operadora do seu cartão de crédito para denunciar aquela compra. Agora, Eduardo, tem gente que vende os dados de cartão de crédito na internet, na Dark Web? Exatamente, na Dark Web e também nas redes sociais. Estão vendendo esses dados de cartões de crédito e tem pessoas também criminosos dispostos a comprar esses códigos. E assim eles vão fazendo essa cadeia criminosa e dando golpe aos nossos internautas. Eduardo, no último dia 21, teve aí um grande vazamento de dados vinculados aí a mais de 160 mil chaves Pix. A gente usa o Pix pra caramba, né? Acabou virando aí um meio mais fácil, mais cômodo de passar dinheiro, receber dinheiro, mas perigoso, né? Exatamente. Primeiro é bom fazer um alerta à população que o vazamento de chaves Pix não representa assim um grande risco, um grande perigo. Por quê? Porque ele precisa de senha para fazer as transferências. Então, o importante é sempre estar atento de que esses dados que vazaram, nome, número da conta, agência e a chave Pix, eles utilizam para criar engenharia social, enganar as pessoas, aí sim conseguir as senhas. Então, fique atento a isso. E temos também aqui algumas dicas para você evitar problemas aí com a sua chave Pix e também aplicativos de banco de um modo geral. Primeiro, blindar o seu aparelho celular. Lembrando que o aparelho celular hoje é um caixa eletrônico portátil de mão que você carrega no bolso. Então você tem que blindar esse aparelho, tá certo? Acessar somente os canais oficiais do banco, cuidado com canais que são perigosos, que não são de confiança,
evitar acessar redes Wi-Fi públicas. Cuidado com as redes Wi-Fi, tem muitos criminosos ali também conectados para estar invadindo o seu dispositivo. Eduardo, agora essa dica aqui é interessante, evitar acessar o Wi-Fi público, mas isso aí vale para todo e qualquer site ou não? Eu tenho que evitar mexer no aplicativo do banco em um Wi-Fi público? Então, é todo e qualquer site, porque você está, por exemplo, num restaurante, numa pizzaria, numa praça pública e acessa uma Wi-Fi pública, um hacker pode usar um programa do tipo Sniff e entrar no seu dispositivo. Dali ele consegue fazer tudo. Caramba. Então, por isso que a dica é evitar Wi-Fi públicas. Feche sempre o aplicativo do banco, não deixe aberto, porque você deixa uma seção aberta e você cria aí uma vulnerabilidade. E, por fim, mantenha atualizado todos os aplicativos, principalmente o do banco. A gente vai ouvir agora também, né, Eduardo, uma especialista no assunto que vai abordar esse assunto com a gente, trazer mais dicas, né? Então, a doutora Patrícia Peck Pinheiro, ela é especialista em direito digital e ela é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ela tem algumas informações importantes para passar para nós. É extremamente importante que cada um se preocupe com segurança digital. Aqueles cuidados relacionados à proteção da senha, da sua identidade, a utilizar softwares de segurança, né, ter um bom antivírus atualizado, porque nós estamos sim com essa com esse grande crescimento dos golpes digitais. Então, assim, temos que estar refletindo como passamos adiante uma cultura, né, para uma internet mais segura, para essa nova geração que está chegando, que já precisaria, né, desde criancinha, com que idade uma criança já precisaria saber fazer uma senha segura? Essa matéria, essa disciplina sobre cidadania digital para uso ético, seguro e saudável da tecnologia deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Acho que assim nós conseguiríamos alcançar uma internet mais segura. Muito legal isso que ela falou. É importante também que os pais abordem isso com os filhos, né? Precisa abordar de uma maneira geral como mexer na internet, como se comportar nesse ambiente e como proteger os dados também, né, Eduardo? Exatamente. Precisa conversar, porque eu sempre falo que não existe internet segura. O que existe é comportamento seguro na internet. Por isso a gente precisa se educar e criar a cultura da segurança digital. Eduardo, percebi uma movimentação estranha, chegou uma mensagem aqui de repente, alguma compra que eu não tenha passado, enfim, desconfiei de alguma coisa, o que eu faço então? Então, o mantra na internet é sempre esse: desconfie sempre, tá? De mensagens esquisitas, estranhas e que não estão sendo esperadas. Se receber uma mensagem dessa, o melhor conselho é buscar uma pessoa mais experiente. Se você achar que se trata de um golpe, pode até procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência policial. Sempre, né? Sempre. Eduardo, a gente ouviu a especialista em direito digital, Patrícia Peck Pinheiro. Agora tira uma dúvida aqui, uma curiosidade. É sua irmã? Então, todo mundo me pergunta isso. A doutora Patrícia Pinheiro, Peck Pinheiro, é sua irmã? Eu tenho uma irmã de nome Patrícia Pinheiro também. Olha, que coincidência. Mas não é. A doutora Patrícia Peck Pinheiro é especialista, ela é uma autoridade no Brasil, tá? Na área de segurança digital. Eu sempre estudei pelos livros dela. Desde 2002, quando eu fiz lá minha dissertação da minha graduação de Direito, eu estudo pelos livros dela. E agora me tornei um parceiro dela e a gente está numa parceria muito legal, muito bacana. Bacana que os amigos do TN também conheceram a doutora Patrícia. Legal essa parceria. Eduardo, obrigada aí mais uma vez pela participação. Terça-feira que vem tem mais. A gente sempre aprendendo muito aí com você com suas dicas. Com certeza. Até a próxima terça. Até a próxima, Eduardo. Valeu. Gente, atenção, você que é aposentado pelo INSS. Tem mudança na área para receber seu dinheiro, tá? O aposentado não precisa mais sair de casa para provar que está vivo e receber o benefício. Essa função agora é do INSS. O seu Edinaldo tem 75 anos. Ele mora com a esposa, o filho, a nora e os netos. O valor da aposentadoria sempre ajuda nas contas de casa. Ajuda na despesa de energia, alimentação, é importante, né? Sem alimentação ninguém vai viver, né? Há 12 anos ele está aposentado como enfermeiro. Ele conta que nunca deixou de receber a aposentadoria, mas que a nova prova de vida vai facilitar bastante. Vai facilitar demais, vai evitar golpes, entendeu? Foi uma medida correta e acertada dessa vez. Então, não vão precisar de fazer a prova de vida através de uma carteira de vacina,
sua carteira de habilitação, identidade. Ficou muito mais fácil. Infelizmente, outros aposentados não tiveram a mesma sorte. Muitos deles tiveram dificuldade de fazer a prova de vida presencialmente e deixaram de receber o benefício. E é claro que isso prejudicou várias famílias, porque muitas delas têm a aposentadoria como renda principal. Anteriormente, a prova de vida era feita ou no INSS, ou no banco onde a pessoa recebe, ou de forma digital. Então, para uma pessoa idosa, ela tem uma dificuldade com a internet, com manusear o celular, com fazer todo aquele procedimento de forma online. Hoje, o aposentado é o arrimo de família. Devido à pandemia, muitos filhos, muitos netos ficaram desempregados. E o que aconteceu? Eles voltaram para a casa dos avós, dos aposentados. Então, o aposentado hoje, além de ter que sustentar a sua própria vida, né, comprando seus remédios, sua alimentação, ele ainda está contribuindo agora para sustentar os seus filhos, seus netos que tiverem que voltar para casa. A novidade é que a prova de vida será realizada pelo próprio INSS. Eles farão um cruzamento de dados dos aposentados. Nós faremos o batimento em todas as bases de dados do governo federal e quando nós não conseguirmos encontrar uma movimentação do cidadão brasileiro, aí sim nós vamos pedir para que o cidadão faça a prova de vida. Mas, de qualquer forma, nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão. O novo processo vai facilitar e trazer mais segurança para os idosos. No meu entender, não vai facilitar golpe contra o aposentado e contra o pessoal, muito pelo contrário, vai diminuir. Eles vão estar menos expostos. Por quê? Porque quantas ligações que os aposentados recebiam, como se fosse pelo INSS, para poder fazer a prova de vida, e era golpe que eles estavam sujeitos a cair. A partir de agora não tem mais isso, é obrigação do INSS. O mês de aniversário como data da prova de vida não muda, tá, gente? As novas regras já valem para todos que fizeram aniversário desde o dia 2 de fevereiro. O mês acaba e as contas não fecham, né? É muita coisa para pagar e o salário parece que só encolhe. Parece não, tá? Encolheu mesmo. O salário médio do brasileiro está menor. E a solução para muitas famílias está sendo buscar uma renda extra para tentar dar conta de tudo. De várias cores e sabores, a mesa posta é obra da Fábia. É ela que está arrasando nos doces. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa não é a principal ocupação dela, não. A Fábia trabalha como atendente de telemarketing. E já há algum tempo dentro de casa. Agora em março vai fazer 2 anos que eu estou em home office. Só que as coisas não estão fáceis, né? Como para todo brasileiro. Já há algum tempinho ela teve que descobrir alguma forma de ganhar um extra. Foi aí que apareceram os doces. Eu gosto muito da parte de cozinha. Eu gosto de cozinha. E eu me identifiquei na parte da confeitaria, da parte dos docinhos. Olha, procurar uma renda extra, um outro salário, talvez se torne uma solução para poder dar conta de não ficar no vermelho, igual a Fábia fez. Isso porque pela primeira vez em 5 anos, o salário de quem trabalha com carteira assinada encolheu. Só para vocês de casa terem uma noção, em 2020, o salário médio de uma pessoa que tinha carteira assinada era de pouco mais de R$2.000. No ano passado, fechou em cerca de R$1.900. O dado é do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Mas por que o salário está tão miúdo? De acordo com o economista, para a gente, a lei da oferta e procura também vale. Hoje, com a taxa de desemprego elevado, é o contrário, né? Você tem mais pessoas procurando um posto de trabalho, então esse excesso de oferta, quer dizer, mais gente procurando trabalho do que tem, faz com que esse valor da hora ele tenda a ter uma queda. Enquanto o salário cai, os preços só sobem. Energia, gás, gasolina, comida, tá tudo caro. Redução do poder de compra, empobrecimento da população. As pessoas que estão sendo contratadas hoje, elas estão tendo uma remuneração em média menor do que era no final do ano passado. Então isso traz uma certa preocupação, porque a gente está falando de uma redução do poder de compra das pessoas. Quer dizer que as pessoas, apesar da gente estar observando o aumento de preços, de produtos e de serviços, os salários eles não estão acompanhando essa alta de preço.
Diante disso, a dica, ou melhor, o manual de como sobreviver desse jeito é tentar priorizar gastos, organizar orçamento, tentar calcular. Com um pedaço de papel e caneta, você já consegue ali verificar se as despesas que você tem na sua casa, se elas estão equilibradas com aquilo que você ganha. A fórmula mágica é você tentar economizar sempre 20% daquilo que sua família recebe. Então, se eu tenho uma família com um orçamento de R$2.000 por mês, que recebe salário de R$2.000, as despesas elas deveriam estar ali em torno de R$1.600. A família deveria estar poupando algo em torno de R$400 todo mês. Uma pesquisa divulgada ontem pelo Diese mostrou que o salário mínimo necessário para atender uma família com 2 adultos e 2 crianças seria de R$ 5.997. Valor bem diferente do salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. Tem mais oportunidades de emprego aqui no seu TN1? Vamos lá, Círio de Vitória tem 69 vagas. Vigilante, auxiliar de mecânico, analista administrativo, gerente comercial. Veja mais detalhes em trabalhavix.vitoria.as.gov.br. Já o Cine da Serra tem 330 vagas. Preparador de massa abrasiva, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, costureira. Veja mais em maisemprego.serra.es.gov.br. Um homem foi preso em flagrante furtando fios em Vitória. Foi durante a madrugada de hoje, no cruzamento das avenidas Reta da Penha e Rio Branco. Guardas municipais passavam ali pelo local quando viram um homem arrancando fios de um semáforo. O suspeito ainda tentou fugir, mas acabou abordado e levado para a Delegacia Regional de Vitória. No local foi constatado que ele já tem passagens por furto e roubo. Terça-feira, 8 de fevereiro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Mataram meu irmão à toa por causa de um carro. 15 grandes empresas abrem vagas para estudantes e recém-formados. Concurso para trabalhar em Porto e ganhar até R$ 400 por dia. Armadilhas românticas de golpistas para conquistar mulheres em sites de namoro. Em esportes, jovem estrela brilha e Fogão volta a liderar. Novo xerife para a zaga do Fla. E veja ainda na edição de hoje, vacinação de crianças abaixo do esperado. Estado tem primeiro skatista profissional. E castelos medievais viram point para fotos. Começa hoje o pagamento do PIS. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores de empresas privadas inscritos há pelo menos 5 anos. Recebe agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento. Hoje recebem os nascidos em janeiro. É possível consultar os valores pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou pelos que estão aí na telinha. Telefones 158 ou 0800 726 0207. No dia 15 de fevereiro, os servidores públicos também começam a receber o abono do PASEP. Vamos para uma pausa, rapidinho. TN1 vai fazer um rápido intervalo e volta com as mensagens dos nossos amigos que hoje respondem. Você é um sincerão? A gente está esperando sua participação. Manda pra gente, amigo. 12h58, TN1 tá de volta. Vamos lá para fora para a gente ver como é que tá o tempo? Aqui, ó, na nossa telinha, o sol tá brilhando, tá fazendo muito calor. A temperatura dessa terça-feira, gente, pode chegar a 35 graus, muito quente, né? Mas, de acordo com os institutos de meteorologia, ainda assim pode chover à tarde e também à noite. 67% de possibilidade de chuva, principalmente aqui na Grande Vitória e na região noroeste. Vamos ver se pelo menos dá uma refrescada, né? A gente está quase encerrando a edição de hoje, mas é claro que a gente vai ler aqui mais comentários das participações de vocês, da nossa pergunta do dia. A gente quis saber se você é de levar desaforo para casa ou se você não aguenta, explode, fala tudo. Então, vamos lá, as respostas.
Eu sou uma pessoa que não gosto muito de falar na cara, guardo tudo pra mim. Foi a Rejane que mandou essa mensagem pra gente. Tem um áudio aqui de outra participação também, vamos ouvir. Quando alguém me ofende, eu respondo também na hora. Eu não guardo mágoa de ninguém, mas não se tem falsidade. Detesto falsidade e gente fica falando da gente pelas costas. Carmelita da Luz, Jardim de Alá. Carmelita mandou o papo, não gosta de falsidade. Teve outra participação aqui falando, eu não consigo segurar minha língua, falo o que tenho que falar, falo sempre o que eu acho que as pessoas querem ouvir, também o que não querem ouvir. Nunca fui de ter muitas amizades, porque sou muito sincera. Se não quero ouvir a verdade, se não quero ouvir, eu penso. E não me pergunte, a língua aqui é afiada. Ainda botou um hashtag baianinha arretada. Essa daí fala tudo, não guarda, não leva nada para casa. Pra gente finalizar, tem uma outra participação aqui falando, participação da Cleia. Ela disse que é de Vila Velha. Ela falou que é uma pessoa sincera, mas é muito mais de escutar do que de falar. Ela também é muito observadora e está pedindo para a gente mandar um beijo para o esposo dela, o Marco Antônio. Beijo para vocês e obrigada pela participação. Gente, não deu tempo de ler a participação de todo mundo, mas amanhã aí, durante essa semana, tem mais pergunta do dia, tá bom? Vamos virar aqui para a câmera 2, que já era para eu ter virado, eu esqueci, né, gente? É porque eu vou lendo mensagem, vou me embolando, mas deu tudo certo. TN1 tá ficando por aqui. Beijo enorme para vocês, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.